Pessoal, nós estamos começando mais uma aula aqui sobre mais um estudo, melhor usar essa palavra, mais um estudo sobre a matemática e a profecia, tá certo? Eu ainda não adquiri um tripé, nem tenho um bom vidro para colocar aqui em cima para a gente poder ir conversando por aqui, mas eu peço paciência de vocês e que a gente possa nos concentrar aqui e entender o que é que Deus está querendo dizer aqui com essa matemática toda, nessa profecia, né? Você que é meu colega, você que é da área de matemática, preste atenção até o final, que vale a pena, tá certo? Vale bastante a pena a gente estar dedicando mais nossos dias, nosso tempo para entender mais a vontade de Deus, né? Então vamos fazer uma oração. Querido Deus, abençoe, Senhor, esse estudo, nos ilumina, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir nossas Bíblias, vou abrir aqui a minha, você vai acompanhar junto comigo aqui, tá bom? A gente vai lá para o livro de Apocalipse. Isso aqui era uma Bíblia era a Bíblia do meu cunhado, então vou pegar aquele emprestado dele. Apocalipse capítulo 14. Mas exatamente aqui no verso 7 a gente encontra a seguinte declaração, né, sobre a questão da primeira mensagem angélica, tá bom? Primeira mensagem angélica diz assim, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa palavra juízo, ela é bem conhecida no Antigo Testamento, porque a Bíblia é uma só, e mesmo ela tendo duas partes, o Novo e o Antigo Testamento, o Novo Testamento ela faz referência ao Antigo, desde a promessa de Jesus até a promessa de vários outros, né? Então, assim, desde a promessa de Jesus até desde a promessa de Jesus e várias outras promessas, várias outras citações, linguagens, figuras de linguagem, tudo vai se referente ao Antigo Testamento, principalmente na questão do santuário. O Apocalipse ele gira predominantemente no santuário, né? Falando sobre o santuário. E nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre essa questão de juízo. Preste atenção. Antigamente, né? Vou colocar aqui imagina aqui esse muro, essa cortina aqui ao redor, tá bom? Imagina aqui essa cortina aqui ao redor, e aqui tinha um santuário aqui dentro, o santuário do Antigo Testamento. Você pode dar uma googada aí, né? Pesquisar no Google. É porque eu estou olhando aqui pelo outro lado. Mas você pode pesquisar no Google aqui sobre a questão do santuário. Você pesquisa sobre a questão do santuário e você vai ver que no santuário, uma vez por ano, tem o dia da expiação. E o que era esse dia da expiação? O dia da expiação era o dia que o sumo sacerdote entrava lá no santuário celestial, no santuário terrestre, e ele fazia a expiação, ou seja, intercedia pelo povo de Deus, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui, que ficou de cabeça para baixo, desculpa. Pronto. E ele intercedia pelo povo de Deus, né? Então, o que acontece? Nessa intercessão pelo povo de Deus, a Bíblia conta que haverá um juízo. Então, do mesmo jeito que houve no santuário terrestre, também haverá no santuário celestial. O livro de Hebreus, ele fala de um santuário, que existe um santuário celestial. E conforme quando Moisés ele foi lá, estava lá no monte, né, e aí recebeu a visão de Deus para fazer um santuário na terra, assim como ele tinha visto o do céu. Então, da terra foi um modelo que existia no céu. Então, o que acontecia com o sumo sacerdote aqui na terra, acontecerá com Jesus. Porque até também o livro de Hebreus diz que Jesus é nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Então, haverá o dia que haverá o juízo, né, no céu, que iniciará o dia da expiação no céu, ou seja, o juízo que vai começar a ser passado no céu. Em que ano começará esse juízo? E a Bíblia nos conta. Nós vamos agora lá em Daniel. Vamos lá comigo lá em Daniel, que está totalmente interligado. Tá certo? Está totalmente interligado esse assunto com o livro de Daniel. Daniel capítulo 8, no verso 14 diz assim, acompanhe aqui comigo. Pronto. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado.
Havendo aqui, pronto, viu direitinho. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se apresentou diante de mim com a aparência de um homem. Ouvi uma voz dizendo que as margens, e ele começou a falar direitinho lá sobre essa questão. Mas, principalmente, o verso 14 vai dizer o quê? O verso 14 assim: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Mas o que é 2.300 tardes e manhãs? 2.300 tardes e manhãs, vou colocar aqui tardes e manhãs. Você pode ver na Bíblia que quando o Deus se referia a tarde e manhã, quando ele se referia a tarde e manhã, ele estava se referindo a um dia. E assim como explicamos em outros estudos, um dia quer dizer, em profecia, um dia quer dizer ano. Então o que acontece? Quando disseram assim, quando perguntaram quando é que vai findar, né? Olha só, a pergunta que foi feita aqui no verso 13. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará o sacrifício diário, né? E a transgressão assoladora, a visão a qual se entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Quando você vai fazer um estudo do livro de Daniel, isso aqui se refere a essa questão dos pecados, né? A questão de Roma estar pisando o povo de Deus. E se refere até quando durará isso, para começar o juízo, né? O juízo do santuário celestial, a parte quando o sacerdote entra para o Santíssimo, que é a parte onde vem o juízo, se eu não me engano, o juízo investigativo, né? E aí começa essa parte aí desse juízo. Mas vamos lá, até 2.300 tardes e manhãs será purificado, ou seja, como é que é o cálculo? Isso aí não só eu fiz, mas Isaac Newton, outras pessoas começaram a trabalhar nesses cálculos. Então, como é que é esse cálculo aqui? Então, 2.300 anos, isso aqui até Isaac Newton confirmou, e o pessoal da Reforma Protestante também apoiava esse princípio de ano, né? Até 2.300 anos e o santuário será purificado, ou seja, 2.300 anos começará o juízo no céu. Mas que 2.300 anos é esse? Onde é que começa esses 2.300 anos? Vamos voltar para Daniel. Vamos lá em Daniel. Daniel no capítulo 9. A gente já está aqui no capítulo 9, tá certo? Olha só esse verso aqui. Esse verso aqui de 24, do capítulo 9. Que Daniel ele recebe Gabriel, do novo anjo Gabriel. O anjo Gabriel vai explicar direitinho. Olha só. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Deixa eu dar uma limpadinha na câmera, só um instante. Então, olha só, santo dos santos. Aí o que acontece? Ele continua, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Vamos parar por aqui e depois eu vou voltar para cá. Então são 2.300 anos. Então preste atenção, vamos pegar aqui 2.000, fazer uma linha temporal aqui, tá certo? Vamos fazer essa linha temporal e a gente vê que são 2.300 anos. Só que quando nós olhamos para o texto, que diz assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, tua santa cidade. Quando você diz determinadas, né? Então, beleza, você entende direitinho. Mas quando nós olhamos para o original, o texto original que foi feito, não em português, mas o original, o verbo aqui, né? Não sei se seria mais ou menos o verbo, mas a palavra aqui não era determinadas, e sim cortadas, tá certo? Ou seja, cortada da onde? Das 2.300 tardes e manhãs. Então vamos começar a matemática aí, meu povo. Vamos lá. Pessoal que é de matemática, gosta aí. Beleza. 70 semanas. 70. Cada semana tem quantos dias? 7. Dá igual a quanto? 490 dias. Ou seja, vamos voltar para cá. Tá bom? Então olha só. Desses daqui, vou até dar uma esticadinha na linha do tempo. Colocar aqui. Tá bom? Então olha só. Dessa aqui até aqui são contados 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos.
Só que pelas contas que o anjo Gabriel falou aqui, opa, tá apertando o logaritmo, mas você já tinha visto. Então, o que é que estava acontecendo aqui? 70 semanas, vamos cortar aqui, 70 semanas estão cortadas, né? 70 semanas estão cortadas, só que 70 é igual a quanto? 70 semanas, 490 anos. Você vai ver que vai cair direitinho, a história vai comprovar direitinho isso tudo dizendo. Mas vamos lá. Mas qual é a data inicial? Vamos ver a data inicial. Vamos lá? Então preste atenção. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para fazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que haverá de destruir a cidade e o santuário. E aí ele continua conversando tudo direitinho, né? O seu fim será um dilúvio, até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. E fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então o que é que acontece aqui? A gente tem... Ele disse aqui nesse verso que acabamos de ler, que sabe entender, desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que a gente vai conseguir achar o dia que vai começar o juízo no santuário, né? O fim das 2.300 chaves de manhã, a gente quer achar o ano. Mas a gente só vai achar isso aqui se a gente conseguir achar esse bichinho aqui, esse começo aqui. Então, olha só, 70 semanas estão cortadas. Isso aí a gente já sabe, beleza? Mas quando é que começa? A gente tem três períodos. A gente tem desde que dada a ordem para eles voltarem para Jerusalém para edificar. Mas preste atenção. Esdras, no livro de Esdras, capítulo 1, verso de 1 a 4, diz que Ciro, o rei Ciro, né, o rei Ciro, ele decretou que no ano 537 a.C., para o pessoal voltar, né, sair da Babilônia, onde estavam e tal, e voltar para Jerusalém. Ele decretou, né, nesse ano aqui, 537. Só que olha só, vai acompanhando aí. Dário, o rei Dário, né, os medo-persas, o rei Dário, em 520 a.C., fez outro decreto, só que esse decreto de Dário, ele foi só para reforçar o decreto de Ciro, para eles voltar. Quem quiser voltar, volta, né? Só que houve um decreto especial, Artaxerxes. Isso tudo a história comprova, viu, gente? Não é imaginário meu, nem nada não, nem conta boba não, é toda a história comprovando. Que Artaxerxes, em 457 a.C., isso você vê lá em Esdras, capítulo 7, verso 12 a 20. Artaxerxes, ele fez um decreto especial. Esse decreto não só era para voltar para lá, mas para voltar e restaurar Jerusalém. E a restauração de Jerusalém nesse decreto de Artaxerxes, em 557 a.C., foi para restaurar o poder civil, judicial e religioso de Jerusalém. Então, assim, o sinal foi dado. Qual foi o ano? 457 a.C., tá certo? Então a gente já começou, começou tudo direitinho, então a gente já sabe que aqui vai acabar em 1844. Só que é muito interessante a gente dar uma estudada o que é que tem nesse tempo aqui. O que é que tem nesse tempo aqui? Por que essas 70 semanas elas foram cortadas, tá certo? Para o teu povo, né? Então olha só, vamos voltar para a Bíblia. A Bíblia se explica, vamos lá. Depois, aqui ó,
sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então vamos lá. Primeiro é cortado quantas? 7 semanas. Eu vou passar aqui, ó, 7 semanas. Só que essas 7 semanas, vamos para a matemática de novo aqui. Vamos para a matemática, bora lá. 7 semanas. Uma semana tem o quê? Uma semana tem 7 dias. Então, 7 semanas, né? Vai estar quanto? 49 dias. Então, esse período aqui de 7 semanas vai ser igual a 49 anos. Depois desses 7 semanas, tem mais o que aqui, ó? Depois dessas 7 semanas, tem mais 62 semanas. Vamos para a matemática, calculadorinha aqui de novo. Vamos lá para dar ajuda. Olha só, 62 semanas. 62 semanas. Cada semana tem igual a quanto? 7 dias. Então, você vai ter o quê? 434 anos. Tá acompanhando? Espero que esteja, viu? Qualquer coisa pode entrar em contato comigo. O WhatsApp é 083 994 08 6878, tá bom? Então você pode entrar em contato, qualquer dúvida a gente entra em contato e vai explicando. Mas bora lá, vamos lá. Parte 1, vamos lá. O que é que aconteceu? O que a história prova? O que é que aconteceu no final dessas 7 semanas com o povo de Israel? Depois dessas 7 semanas terminou, vou colocar aqui, terminou a reconstrução de Jerusalém. Terminou a reconstrução, caiu mesmo aqui, ó. Tá certo? No ano 400, quando você vai chegar aqui, como a gente tá voltando, né? 457, né? Vamos tirar aqui porque a gente tá voltando, tá certo? A gente vai tirar aqui os 49 anos e vai ficar o quê? O ano 408. Então esse ano 408 aqui, 408, houve a reconstrução de Jerusalém. Terminou direitinho a reconstrução de Jerusalém. Vamos prosseguir aqui, né? Só que depois desse tempo todinho aqui, o que é que aconteceu nessas 62 semanas? Quando você vai fazer o cálculo bem direitinho, vai cair aqui mesmo dia 27 depois de Cristo. Nesse ano, Jesus Cristo foi batizado. Tá certo? Então ele foi batizado, você pode acompanhar lá em Lucas capítulo 3, verso de 21 a 22. Jesus Cristo foi batizado. É interessante afirmar o seguinte, que vamos voltar para cá direitinho. Bora lá. Então olha só. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Por quê? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que é que acontece aqui nessa uma semana? Vamos calcular? Ó, 7 semanas, mais 62 semanas. Esse tempo todinho aqui ocorreu o quê? 69 semanas. Então tava, se colocar semanas aqui. Tá faltando o quê? Tá faltando uma semana. Saul, o que vai acontecer nesses 7 anos aqui? Jesus, aqui é a última semana de graça para o povo, né? Para o povo de Israel. Jesus, ele vem aqui em busca das ovelhas da casa perdida de Israel. Você pode ver que quando ele vem aqui, ele gasta muito tempo. Jesus, ele gasta muito tempo. Ele não vai à Grécia pregar. Jesus, ele não vai a Roma pregar. Jesus, ele não vai, ele está passando esse tempo por aqui na terra, mas ele não vai os países maiores, né, as grandes metrópoles da época, ele não ia pregar lá, né? O que é que Jesus ele veio? Jesus ele estava buscando nesse tempo, nessa semana, né, era para as ovelhas da casa perdida de Israel. Então o texto ele diz que ele vai fazer aliança por uma semana. Então o que é uma semana? 7 anos. Você pode ver aqui que a semana, aqui ó, vamos lá ó, 62 semanas será morto o príncipe e tal, 62 semanas será morto o príncipe que tal, tá vendo que vai ser morto? Tá vendo ó, uma semana, metade da semana fará cessar o sacrifício. O que é que aconteceu na metade dessa última semana, que dá a última semana de misericórdia, né, para esse povo de Israel, da última semana?
o que é que acontecia? Nessa última semana aqui, Jesus ele é morto. Ou seja, 3 anos e meio de ministério, tá aqui, Jesus é morto e ele é cessado o sacrifício. Você pode dar uma olhadinha, né, lá em Mateus capítulo 27, verso 51, que Jesus, quando ele é morto, o véu se rasga do santuário, ou seja, cessa o sacrifício. Não há necessidade mais de sacrifício, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto. E o que acontece depois dessa... E ele já não haverá mais. Olha só, vamos lá, cai logo aqui, ó. O que é que acontece aqui? Ele diz aqui, ó. E já não estará, e o ungido já não estará. Por que que o ungido já não estará? Jesus, quando morreu, depois que ele morreu, passou uns 40 dias aqui, voltou ao céu, né? Voltou ao céu. Então, o que acontece? Depois desse tempo, acontece aqui, e o que vai acontecer depois de 3 anos e meio? Depois de 3 anos e meio, você pode estar lá em Atos, capítulo 7, versos 55 a 58, que aqui, nesse ano, depois disso aqui, tem a morte de Estevão. A morte de Estevão. Ou seja, o discurso de Estevão, quando ele diz assim, vocês mataram, né? Vamos ver lá, vamos dar uma olhadinha direitinho em Atos capítulo 7. Não custa a gente dar uma abrir um pouquinho e ler lá, né? Atos capítulo 7, 55 a 58, vamos lá. Olha só, tá aqui, ó. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, né, fitou os olhos no céu e viu a Jesus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, lançando-o fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram sua veste aos pés de um jovem chamado Saulo. Eles não sabiam, os judeus não sabiam que esse era o último discurso, o último apelo ao povo de Israel. Então, o último apelo ao povo de Israel se deu aqui, no fim da última semana, com a morte de Estevão. E depois desse período, ou seja, esse período todo aqui, né, esse período de 70 semanas, esse período de 490 anos, né? Esse período de 490 anos, todinho aqui, o que que aconteceu? Essa última misericórdia para o povo de Israel, que a história mostra, foi mesmo aqui no apedrejamento de Estevão. Tá certo? Então, assim, a matemática, ela não é difícil, talvez é um pouco difícil, assim, a compreensão, de você acompanhar bem direitinho esse raciocínio das 72 semanas. Você pode pesquisar no Google, você pode colocar 2030 estados e manhãs, você pode procurar no site da igreja, tem mais explicações na internet, tem imagens muito boas na internet, tá certo? Que você pode dar uma olhadinha, né? Tem o pastor do Bíblia Fácil, pode estudar a Bíblia Fácil, vai te explicar melhor ainda que eu, com mais paciência ainda, mais ou menos 1 hora explicando direitinho. Mas aí a gente cai aqui em 1844. Será que é essa data ou não é? E aí eu vou deixar para a gente responder no próximo vídeo, tá certo? Mas essa aí foi a primeira etapa, a primeira parte do estudo da matemática na profecia. Deus era um Deus matemático, né? Ele criou tudo direitinho na perfeita ordem, no código, né? O que a gente chama o código, os matemáticos chamam o código, o ajuste fino, né? Então ele também usa isso na Bíblia. E a Bíblia, para os humildes, ela se mostra, né? Agora, para os arrogantes, eles apenas se confundem e talvez até não compreendem, com certeza não compreendam, tá certo? Então, essa aí foi a primeira parte, a matemática da profecia, que foi tudo direitinho, que bateu em Jesus direito, bateu assim, mesmo na data de Jesus, tudo direitinho, explicou direitinho a profecia, que na metade da semana Jesus iria morrer, na outra metade seria a última apelo ao povo de Israel, né? E a partir daqui o evangelho foi para os gentios. A partir daqui o evangelho foi para os gentios e a partir daqui o povo de Israel não só é de sangue, mas é aquele que tem fé, né? Por exemplo, aquele que acredita em Jesus como seu único e suficiente Salvador também é filho de Abraão a partir de agora, né? Então, que Deus abençoe você, que Deus ilumine, dê mais coragem cada vez mais para estudar a Bíblia, porque o tempo está próximo. Um abraço.